Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje vamos conversar sobre os direitos da mulher e os impactos na área da saúde e também na área jurídica. Não perca, é um minutinho só. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje o nosso programa está muito especial, vamos conversar sobre direitos da mulher e esse assunto vai ser debatido pelas professoras, a professora do curso de Direito Vera Lúcia de Oliveira e a professora do curso de Graduação em Medicina Valnei Ramos de Souza. Sejam muito bem-vindas, professora Vera, Obrigada. Professora Valnei. Obrigada. Eu queria começar, falando da questão da Lei Maria da Penha, que é essa Lei 11.340 de 2006. Qual a importância dessa Lei Maria da Penha? Bom, essa veio com grandes inovações, mas o principal objetivo dessa lei foi para garantir proteção às mulheres que sofrem violência doméstica, Esse foi o principal objetivo. E nós agora estamos comemorando 11 anos da edição da lei, e já podemos denotar assim, até um saldo positivo, um resultado positivo com relação às normas que foram ali inseridas de proteção, porque antes essas agressões, essas violências que a mulher se sente vítima, são vitimadas por pessoas de dentro do seio familiar, já se constata um aumento de 86%, quase 90% de denúncias dessas agressões. Então, essa lei ela tem uma finalidade muito importante na nossa sociedade no combate à violência. Que nós sabemos que há tempos históricos de violências que as mulheres vêm sofrendo. Agora, além da questão da violência física mesmo, propriamente dita, tem outras formas de violência, A violência psicológica, a sexual, a moral, essas também estão nessa previsão legal? Com certeza, porque é interessante a gente observar que quando a gente pensa e fala em violência doméstica, passa assim, uma primeira impressão de que esta violência ela se configura apenas por agressão física e em outra situação de uma agressão física cujo agressor único seria o esposo da mulher ou o companheiro da mulher, E ao contrário dessa ideia que se tem a princípio da violência doméstica, esta agressão à mulher, ela pode partir, não é só do companheiro ou só do esposo, pode ser de um namorado, pode ser de outros membros da família que convivem com ela no dia a dia, Sejam até parentes ou não, poderia acontecer desde que haja o convívio com ela, E então essas agressões que podem partir de qualquer pessoa, do convívio dela dentro do âmbito doméstico, não são só agressões físicas, são agressões emocionais, agressões psicológicas, agressões sexuais, diversas modalidades de agressão, Principalmente quando se procura fazer uma desvalorização da mulher, enquanto mulher, menosprezá-la, humilhá-la, ofendê-la, Todas essas questões
podem configurar uma violência doméstica. E acaba sendo até um pouco mais difícil, né, de poder provar. Eu queria que você contasse, Perfeito. por exemplo, com relação a essa configuração, né? O que o juiz ele pode fazer no caso daquelas vítimas em situação de violência doméstica para prestar assistência a essas pessoas? Olha só, com relação a essa prestação de assistência, eu penso que é muito relevante a princípio, né, que esse fato da agressão chegue ao conhecimento das autoridades, não só ao do juiz, mas da autoridade policial. Para que isso aconteça, eu vejo assim, que tem 2 pontos que são importantes. O primeiro é que a mulher, a própria vítima, ela vença o medo dela de denunciar. Porque o medo, a meu ver, é o ponto, assim, o primeiro ponto importante que inibe a mulher de defender os seus próprios direitos, o direito de ter uma vida saudável, porque ela é um ser de direitos fundamentais, Então, ela tem que vencer esse medo primeiro para denunciar. Mas, caso ela ainda não consiga fazer isso, nós sabemos que a violência doméstica não se aplica mais àquele adágio popular de que vida de marido e mulher ninguém mete a colher, porque isto não funciona mais. Porque qualquer pessoa pode denunciar a ocorrência de uma agressão à mulher. Então não precisa ser a própria vítima, por exemplo, uma pessoa que testemunhe um parente, ou um filho, um vizinho, uma mãe, um pai. Certamente, certamente. Atualmente, a lei garante isso, essa defesa, porque a defesa, a proteção, a inibição dessas ocorrências de violência, no meu entender, e no entender da própria lei, da vontade do legislador, é que seja uma responsabilidade de todos, porque muitas das vezes, quando a mulher, antes das nossas cortes, do Supremo Tribunal Federal também, entender que a mulher, para que o agressor seja, digamos, punido pela justiça, que depende que a mulher autorize o Ministério Público a fazer isso, hoje não, essa atuação do judiciário, essa ação que pode ser promovida contra o agressor, ela é pública, então qualquer pessoa pode fazer, porque muitas das vezes o próprio agressor ameaçava a mulher, se você me denunciar na delegacia, ou se você for no juiz, eu vou te largar, eu não vou dar pensão, fazia todo tipo de pressão. Que acaba sendo outra ameaça, outra violência, uma em cima da outra. E isso, inclusive no meu trabalho, na minha profissão, a gente vai tendo contato com o agressor, com as vítimas em situações jurídicas. A gente observa que a mulher ela fica com receio, não adianta. Aí quando chega na frente do juiz, ela fica com medo do marido e diz, não, eu não quero que ele seja processado e tal. Então tem essas nuances da lei, desse poder de qualquer pessoa também denunciar e de qualquer retratação da vítima ser feita somente na presença do juiz. Eu acho que são pontos importantes dentro desse contexto, dentro dessa proteção legal. Agora, além do juiz, tem algumas medidas que o próprio delegado pode fazer, pode tomar em favor da vítima. Sim, o delegado,
ele pode, não é, encaminhar a vítima para atendimento médico, se for o caso, né? Ele pode e deve, né, garantir proteção policial para a mulher que está sendo vítima da agressão, não é? De que ele pode determinar, por exemplo, que a polícia acompanhe a mulher até a residência do casal para retirar os pertences dela, né, caso seja necessário essa saída dela de casa, até que um juiz determine o afastamento dele de casa, que é uma das medidas que o juiz vai tomar de urgência, é o afastamento do agressor da vítima, não é? A proibição dele se aproximar da vítima ou de parentes, de familiares, das crianças. Então, são várias medidas que podem ser tomadas. Não é? Agora, me parece, né, que dentro dessa história, né, dessa questão dos direitos da mulher, da violência contra a mulher, existe uma espécie de um ciclo, né, um ciclo da violência, que uma violência acaba gerando uma outra. Quer dizer, não é só a questão da agressão física, depois tem a questão moral, a questão psicológica, né, o envolvimento da família nesse contexto. É verdade. Inclusive, você, a princípio, você tinha feito uma menção com relação à questão da prova, não é? Você vê que muitas das agressões das quais as mulheres são vítimas, né, ocorrem na intimidade do lar, né, da casa deles, e geralmente não há testemunhas disso, não é? Exceto em algumas situações, né, os filhos, né, os parentes mais próximos que convivem com a mulher, né? Então, e outros tipos de violências, além da agressão, como aquela psicológica, não é, do marido que tolhe a mulher, que proíbe a mulher de sair de casa, que proíbe que a mulher tenha contato com amigos. Isso são formas de agressão psicológica, não é? Além dessas agressões, nós temos também aquelas agressões relacionadas a sexo, não é? Do marido sob ameaça, forçar a mulher a sexo, ou forçar a mulher a gestos de carinho ou atos de carinhos que digamos, que cause repulso, que ela rejeite, que ela não aceite. Isso são violências de natureza sexual que eu acredito que muitas das mulheres, elas não sabem que esse direito dela de liberdade sexual é protegido por lei. Está sofrendo essa questão e não sabe nem que pode reclamar sobre isso. Nem pode reclamar. Outra situação também que é importante, né, que as mulheres saibam, não é? Que o fato, por exemplo, delas denunciarem, né, delas terem medo, porque de repente são pessoas carentes, que o marido diz que não vai pagar pensão, que não vai fazer, que não vai ajudar, que ela vai passar fome, que ela vai passar necessidade. Isso também é uma prática comum e inibidora, que impede a mulher de denunciar. Só que dentre essas medidas que o juiz pode tomar de proteção a elas, além do afastamento do agressor de casa, né? Ele pode, depois que o agressor é afastado, ele pode garantir o retorno seguro da mulher à casa dela, não é? Ele pode determinar, não é, inclusive até o pagamento de alimentos provisórios e provisionais, tanto para a mulher quanto para os filhos, para que ela não passe necessidade. Não é? Então, são muitas medidas que o juiz pode tomar bem da mulher. Outra medidas assim, que a meu ver também de urgência, que são importantes, não é? Se, digamos, for necessário as agressões ocorrerem, por exemplo, no local de trabalho, não é? Para a garantia da proteção da mulher, o juiz pode determinar, por exemplo,
coisa assim, eu acredito que nem todas as mulheres saibam, não é? É o afastamento dela, inclusive do local de trabalho, por um período de até 6 meses, sem que isto implique o rompimento do vínculo dela com o trabalho, com o empregador. Outra medida, no caso de mulheres que são funcionárias públicas, não é, que também podem conseguir, né, a ordem judicial, né, a proteção. Transferência. É uma transferência de local de trabalho. Agora, isso tudo também acaba afetando a saúde das pessoas, né? Porque passar por uma situação dessa, né, de violência, né, é bastante traumático. Eu queria também que a professora Valnei complementasse, a partir dessa sua experiência na área da saúde, como que acontece a percepção da violência doméstica na mulher. Eu queria retomar um pouco a questão, assim, que a gente é mais divulgado, a questão mais da parte jurídica, né? E a gente deve entender, e aí a gente, como profissional de saúde, essa é uma questão muito maior. Esse ciclo de violência, como você mesmo trouxe, ele se perpetua. Então, se a gente olhar só o lado mais da judicialização, quem é esse agressor, por que ele agride, quem é essa mulher, por que ela se permite agredir, né? Então, assim, tem que ter um olhar mais ampliado. É importantíssimo no momento de perigo até a vida, a ação judicial, claro, ela é a primeira, né? Mas ao longo desse processo, outras medidas precisam ser pensadas, porque a despeito de todas essas legislações, assim, a gente tem um aumento do número de notificações, mas são notificações, a maioria das vezes, né, que são de violência explícita. E não é só essa questão da violência intrafamiliar, ela independe até do nível econômico, do nível financeiro, do nível cultural, ela existe em todos os níveis, né? E aí quando você vai ver a história dessas pessoas, qual é a narrativa que ela tem, quem é esse agressor? Ele quase sempre tem uma história que ele está repetindo. Quem é essa mulher? É uma mulher também que viveu em situação de violência. Então, assim, para além de tudo isso, a gente precisa ter esse olhar de um acompanhamento. Como é que se percebe isso? A atenção básica de saúde, acho que considero a maior potência que existe no cuidado das pessoas. É porque acaba sendo o primeiro contato. O primeiro contato. E muitas vezes essas mulheres, elas vão várias vezes à unidade, com várias queixas. São as mulheres, ao exame físico, muitas vezes você nem percebe nenhuma marca. Muita questão da violência psicológica, afetiva, sexual. Elas são recorrentes naquela unidade, com queixas várias, né? E aí o profissional de saúde vai vendo identificando que tem alguma coisa que ela está pedindo um socorro. Não exatamente naquilo que ela diz, mas mais nesse comportamento. E até assim, trazendo para a questão da organização nossa social, em que ainda persiste, né, a questão de que as relações não são igualitárias, as relações de poder. Muitas vezes a mulher, como você já trouxe, a Vera já comentou, ela não percebe aquilo como uma agressão, ela se culpabiliza, né? Então, coisas assim, a comida não está adequada, você não está bem trajada, né? Então, isso é tomado pelaquela mulher, ela não tem sequer a consciência que isso é uma agressão. E muitas ela acha vezes, que ela que está errada. Ela que está errada, né? A culpabilização. E muitas vezes o agressor também não. Ele tem mais noção que agrediu quando ele faz um ato físico, né? Mas até a violência sexual ele acha que não, ela é a mulher dele. Então, existe essa coisa que tem que ser muito discutida e ampliada. Então, na atenção básica, você tem essa oportunidade e tem algumas delicadezas, porque as comunidades são áreas adstritas, as pessoas se conhecem. Então, ao mesmo tempo que você estabelece vínculos, fica sempre o receio. Como é que a gente vai abordar, né? Então, se você aborda de uma forma muito direta,
você afasta. Então tem que ter assim, toda uma preparação. E aí entra o papel também do profissional de saúde, né? Como é que ele tem que estar preparado para esse tratamento, né? Esse primeiro em perceber, né, que aquela mulher com tantas queixas, ela pode estar pedindo socorro. Tá? E isso não é só o profissional médico, todos os profissionais que trabalham na área da saúde. Diretamente o profissional enfermeiro e médico, que é quem recebe essa mulher, na maioria das vezes. Né? Identificado isso, existe em 2002, o Ministério da Saúde publicou um exemplar que foi distribuído, está livre para consulta, que é exatamente falando dessa questão da violência intrafamiliar na atenção básica, que é onde chegam os casos que não chegaram aos casos extremos. Porque essa violência, ela começa assim, né, Vera? E aquilo vai não progredir, tá? E aí tem até a fase que, né, depois, não, eu não vou mais fazer isso nunca. E aí tem ali a gente compreende que nessa relação, tem uma relação da família que precisa cuidar, né? Porque a mulher se submete àquilo porque ela acha que também, ou por conta de autoestima, ou pela história dela. Então, a agente comunitária de saúde, né, que tem essa possibilidade de percepção, ela pode chegar e comunicar, né, na unidade, convidar essa família para vir conversar. Agora, na nossa cidade, existe alguma, ou na nossa região, existe algum núcleo de prevenção da violência contra a mulher? Aqui eu desconheço, né? Então, na atenção básica, quando, por exemplo, um agressor, uma mulher agredida fisicamente, às vias de fato, como se diz, né? Ela é levada a uma unidade de pronto atendimento. Então, ali se desencadeia todo um processo. Quando esse outro tipo de violência é percebido na atenção básica, a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, eu quero romper mas eu não tenho uma profissão. Eu não sei fazer nada porque eu fui impedida. Tem uma dependência. Tem uma dependência, né, econômica, afetiva. Então, nós precisamos criar uma teia. Essa mulher precisa ser capacitada a fazer alguma coisa, ser tratada mentalmente, psicologicamente, para que ela volte a perceber que ela é um cidadão, que ela tem valor e que ela pode cuidar dela e dos filhos. Porque aí, se a gente faz assim, a gente rompe, porque senão os filhos vão participar daquilo e vão copiar, achar que a mulher é aquilo realmente, né? Então, eu vendo nesses dias aí, procurando ver, tem as Casas de Mulheres do Brasil, que é uma lei de 2013, março de 2013, que no projeto, em 2018, todas as capitais brasileiras deveriam ter essa casa. Estão funcionando. A de Curitiba, a de Brasília, Curitiba, Brasília e Mato Grosso do Sul, eu esqueci agora, que é a mais antiga até. Então, é um projeto, eu achei, pelo menos, né, maravilhoso, porque ali você tem um local para as crianças brincarem, a mulher fica acomodada e, ao mesmo tempo, para e passo, está havendo uma capacitação dela, né? Para que o que ela pode fazer, uma estrutura, né? Para que ela possa se reerguer. E tem o acompanhamento também do agressor. Uma possibilidade que essas pessoas sejam tratadas, elas têm uma doença da saúde mental, né? Então, quase sempre tem a drogadição associada, que já mostra que tem uma fragilidade aí. Então, muitas vezes a família é tratada, porque às vezes também a mulher fica, eu não quero perder minha família. Né? Então, há essa possibilidade, desde que sejam tratados e voltem para uma convivência saudável. E no contexto do Unifeso, né? Como que a instituição, através dos seus cursos de graduação, pós-graduação, de todo o seu trabalho, principalmente nessa área da saúde, na área jurídica também, núcleo de prática jurídica, tem auxiliado a combater e prevenir esses casos de violência contra a mulher? Olha, da parte do curso de Direito, eu acho que não só do Direito, né, mas o Unifeso vem atuando em diversas áreas, né, junto às comunidades, né, através do núcleo de prática jurídica no que se refere à parte de direito, né,
mas também me parece também que em diversos outros cursos, não é? Indo inclusive, não é, os estudantes acompanhados dos respectivos professores, não é? Toda a instituição se mobiliza para atender diretamente a comunidade, não é? Então, em ações sociais, divulgando o direito, não é? Inclusive agora na semana do dia 23 a 27, nós realizaremos mais uma atividade social nesse sentido. De 23 a 27 de outubro. De 27 de outubro, nós vamos, juntos com os alunos do Direito, né, do 7º ao 10º período do curso, nós vamos atender várias comunidades num polo central, que é no Colégio Estadual Lions Clube, que fica no bairro do Meudon. E não foi a primeira vez que a gente, na escola sim, mas já demos atendimento também à população na comunidade do bairro Vale da Revolta e diversos outros lugares daqui do município, inclusive no interior. Então, existe uma preocupação da nossa instituição, né, de fazer esses trabalhos de assistencial junto à comunidade local. O curso de medicina também, né, porque é uma missão, está na missão Unifeso, né, essa formação humanista em qualquer área que seja de formação. O estudante de medicina, ele está inserido nos cenários da atenção primária, secundária, terciária, quaternária no Rio de Janeiro. E essa inserção na atenção básica, ela é de uma grande potência. Esses assuntos em relação à saúde mental e à violência intrafamiliar, ela é tratada no curso, ao longo do curso, né, em situações, né, e com mais atenção nos períodos mais adiante, que é quando os estudantes também já estão mais amadurecidos, que essa é uma situação de extrema delicadeza para quem está ali cuidando dessa mulher, né? Então, assim, existe isso. E existe agora, e aqui, né, a gente está começando a concretizar isso, como a gente falou, esse é um problema que ele precisa de um olhar multiprofissional, interdisciplinar, intersetorial, não só de judicialização, nem só a medicina, vai dar conta disso. Precisamos fazer realmente uma teia, tá? E isso começa, né, a gente já vem conversando, os estudantes são, assim, de uma importância enorme. A gente teve recentemente a jornada do internato médico, onde são apresentados trabalhos de conclusão de curso, com um trabalho que versava exatamente sobre a violência contra a mulher, um trabalho belíssimo. E isso suscitou, assim, uma rede de conversas. Os estudantes se mobilizaram para constituir uma liga acadêmica, onde é mais ampliada, a saúde coletiva ampliada, a saúde mental ampliada, e que vai, acho que, dar conta muito de fazer essa costura entre os estudantes nossos, os estudantes de Direito, entre os professores de Direito e os professores do curso de Medicina, porque é um problema, porque assim, a gente pensa, nós estamos em 2017 e estamos falando de assuntos que parecem pertencer, né, a um outro tempo, né? Tempo. É muito importante, conforme a professora colocou, neste trabalho, né, de proteção à mulher, de amparo, de assistência, tem que haver como é que se diz, um andar juntos de toda a comunidade, de todos os segmentos da comunidade, não que todos nós possamos lutar para, de repente, para que realmente funcione, que tenha
também no nosso município, como em outras cidades, esta casa que abrigue a mulher, mas abrigar, não abrigar para dar só uma proteção, digamos, temporária, abrigar para auxiliá-la nesta preparação para que ela tenha condições, né, até de uma sobrevida digna, de tranquilidade, não é? Que ela tenha a família dela, o companheiro dela, mas que ela se sinta segura, que ela seja até capacitada, que seja proporcionado a ela, não é, a garantia de que ela poderá, de repente, ter um trabalho, né, de acordo com o potencial dela, para que ela se sustente, alimente a família, não querendo com isso excluir os deveres do companheiro, do pai de família, das crianças, inclusive. Então tem que haver realmente uma movimentação, um segmento de trabalho voltado para que se garanta à mulher toda aquela proteção e garantia que vem estabelecida na lei. Gente, assim, só complementando, é possível? Pode, é que nós já passamos um pouquinho do nosso tempo. Assim, até mais para as pessoas, né, em casa. A atenção básica é um espaço aberto. Temos problemas, mas a intencionalidade desse espaço é recebê-las. Além disso, assim, quando a gente se depara com essas situações que aparecem lá, quem nos ajuda? Associação de moradores, grupos religiosos, grupo de mulheres, tá? Porque como você, imediatamente, você não tem, as secretarias nos ajudam, promoção social, mas naquele momento, muitas vezes, aquela mulher precisa sair, ela quer, né, assim, naquele momento eu criei coragem, não quero mais isso. E aí esses grupos, eles existem, né, são solidários. Eles estão aí para ajudar. E eu acho que isso tem uma importância imensa no sentido de despertar nessa mulher também que ela vai fazer uma replicação disso. A valorização dela como pessoa, alguém olha por mim, eu não sou sendo culpabilizada, eu vou ser cuidada e eu vou conseguir cuidar dos meus também. Tá? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante para Com certeza. Eu quero pedir até desculpa por ter que interromper a nossa entrevista, mas é que realmente já passamos um pouco do tempo e temos que seguir para o próximo bloco. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês, professora Vera, professora Valnei. Esse assunto é um assunto realmente de extrema importância, é um assunto que tem muito para se falar. Infelizmente, poderíamos já nem precisar falar sobre isso, mais desse problema, mas ainda bem que temos espaço para poder falar também sobre isso. Muito bom. Muito obrigada por essa entrevista. E nós voltamos já já. Vamos continuar falando sobre os impactos da violência contra a mulher e a participação da sociedade. Não saia daí, é um minutinho só.